Boa noite. Eu gostaria de apresentar, então, a Débora Caingangue. A gente já se conhece há alguns anos, eu diria há uns 6, 7 anos já, da terra indígena Apucaraninha. Essa terra indígena fica no norte do Paraná, próximo a Londrina, na cidade de Itamarana. E nessa terra indígena, a Copel tem uma usina hidrelétrica, que é a PCH Apucaraninha, uma usina pequena. E lá, por conta desse empreendimento dentro do território indígena, a Copel desenvolve alguns projetos lá dentro, desenvolveu algumas ações de compensação financeira e de indenização também. Então, assim, a história de relacionamento da Copel com a comunidade do Apucaraninha já data de muitos anos, há mais de 7 décadas. Então, assim, mas os Caingangue, que é o povo indígena que mora nessa região, eles já estão ali há centenas de anos. Então, às vezes a gente fala sobre povos indígenas e pensa em algo muito distante, mais relacionado aos povos da região amazônica, do norte do país, sendo que aqui no sul, no Paraná, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, nós temos também uma diversidade por aqui e muitos povos que podem também nos ensinar muito sobre a nossa cultura e a cultura deles, mas que a gente possa também aprender o quanto que a cultura deles contribui com a nossa vida e no que a gente pode melhorar nessa convivência. A Débora é estudante de fisioterapia na Universidade Estadual de Londrina. Ela tem 25 anos, é isso? 23. 23. Ela também é mãe de 2 crianças e ela participou no Apucaraninha do projeto Centros de Memória e Cultura Caingangue, o CMCK, que desde 2016 desenvolve trabalhos audiovisuais dentro do Apucaraninha e trabalha com o registro da memória, da identidade, fazendo entrevistas com os mais velhos, com a população. Eles produziram alguns curta-metragens e esse trabalho belíssimo foi resultado também de um livro que a gente lançou no ano passado, ele foi distribuído no ano passado, mas que é resultado de um trabalho de mais de 6 anos. Então, é um imenso prazer ter ela aqui com a gente está fazendo outros trabalhos juntos, e eu tenho aprendido muito, né? Faz 10 anos que eu trabalho com o Apucaraninha, eu digo que a minha vida mudou muito, de experiência, de formação, de crescimento profissional, e eu espero que a gente aproveite bastante essa noite com ela e que a gente tenha outras oportunidades, que essa seja apenas a primeira. Débora, seja bem-vinda. Obrigada. Será que precisa? Não precisa. Boa noite. Acho que a Fran já me apresentou, né? Sou mãe, estudante, e eu vou falar um pouco do meu território, né? O Apucaraninha em específico, né? É localizado em Itamarana, que está errado até, mas pode passar. Esse é a aldeia sede, é o território Apucaraninha, né? Total. Pode ir para o texto. O Apucaraninha, ele tem mais de 2.000 habitantes e o Apucaraninha ele é visto como um todo. Dentro da Apucaraninha tem as aldeias, tem a aldeia sede, que é a aldeia sede onde fica a Copel, né? Fica as escolas, o posto de saúde, a cadeia, o escritório e a rádio. A rádio é onde o pessoal se reúne e faz a reunião, né? Eu tenho escritório também, mas é mais usado a rádio, né? Que fica perto da cadeia. E é onde também fica a Copel, né? Que eu acabei de falar. Aí fora a aldeia sede, tem a aldeia Barreiro, a aldeia Água Branca e a aldeia Serrinha. A aldeia Serrinha ela não é demarcada, está em processo de demarcação, né? É uma aldeia pequena. E a aldeia Água Branca ela é uma aldeia nova, surgiu em 2010, né? 2010. E a aldeia Barreira ela é uma das mais antigas. Lá tem uma escola infantil e um posto de saúde que só fica uma agente de saúde responsável por todos lá, mas é uma aldeia pequena. E se acontecer algo grave lá, é essa agente de saúde que fica responsável para ligar para a sede e eles mandar uma caminhonete lá da CESAI para ir buscar. Só que quem conhece lá, a Fran conhece, é uma caminhada da aldeia sede até o Barreiro. Então, dependendo da gravidade, vai direto para Tamarana, não leva nem para a aldeia sede. Pode passar. Eu já falei. Passa mais um? Pode passar.
Essas que são as nossas cofá, nossas mais velhas, né? Essa é a dona Geni, essa é a dona Maria, que são essencial dentro da aldeia, né? Ela é a responsável por fazer as músicas que os Nengá cantam, a dona Maria aqui. E a dona Geni, ela é conhecida por falar as histórias dela, sempre ela fala das histórias, sempre ela conseguiu lidar com a câmera, coisa que os nossos mais velhos não conseguem. Ela consegue ficar bem em frente à câmera. Pode passar. Então, como eu disse, são elas que passam o conhecimento delas pra gente e fica mais como família, né? Tipo, eu tenho minha avó, meus pais, minha mãe, né? Ela que me transmite o saber dela, né? Então, a escola também tem um papel importantíssimo dentro desses saberes, né? Portanto, que dentro da escola lá que fica na sede, que é uma escola... como que é? Uma escola... de ensino médio, dentro dessa escola tem o calendário específico, né? Que dentro, no mês de abril, todo mês de abril acontece a festa do Pori, que é a armadilha de pesca, que os caigangue, os antigos caigangue faziam para se alimentar, sustentar e sobreviver, né? Aí eu trouxe algumas imagens aqui, ó. Esse foi na segunda festa do Pori que foi feito. É tudo feito de taquara. E pode passar outra foto? Eles juntam as pedras, assim, ó, esse é no rio Apucarana Grande. Eles juntam assim, faz um triângulo e nesse aqui se encaixa a armadilha, que é onde vai ir nos peixes, eles pegam bastante, né? Pegavam, né? Que agora os peixes diminuíram bastante, né? Então essa é a segunda festa do Pori que aconteceu, não lembro, acho que em 2016, por aí. Aí tem mais foto ali. Ali é onde eles pegaram os peixes. Pode passar. E uma das coisas que eu falo que é importante ser passado dentro de casa é as nossas marcas. Os caigangues são identificados pelas marcas tribais, né? Que é o camé e o cairu. E sempre é passado... do pai, né? É patriarcal essas marcas. Se o pai é camé, a filha ou filho vai ser camé. E se o pai é cairu, a filha ou a filha vai ser cairu também. E os remédios, nossos cofá, que são nossos mais velhos, eles sempre falam que a criança ela é escolhida, né? E não é para qualquer um que eles passam esse conhecimento. A pessoa tem que ser escolhida desde criança para já ser ensinada. Pode passar. Aqui está a marca a camé e aqui essa é a cairu. E essas marcas também estão aqui no trançado, ó. Esse daqui, ó, é o cairu, ó, que ele é todo fechadinho, ó. E esse daqui é o camé, ó, que ele é todo reto, ó. Esse também é camé, esse é cairu. E aí vai. Pode passar. Agora eu vou falar do CMCK. O CMCK, ele surgiu não, ele iniciou como uma oficina de fotografia, né, que foi em 2013. E era para ser só uma oficina, né, de fotografia e foi expandindo. Pode passar. Quando iniciou, já tinha 8 integrantes, né? Que continuou com os 8 integrantes e 3 não indígenas. Os 3 não indígenas eram nossos professores, né? Eles ensinaram a tirar foto, a filmar. E de 2013 até 2015, os caigangue, eles foram filmando, foram tirando foto, até que saiu o primeiro filme, que é o Em Nossa Casa, né? Foi todo filmado pelos caigangue, mas a parte da edição foi pelos não indígenas daí. E
E vários, teve uns 3 dos integrantes que se identificaram muito na parte da edição, que daí depois desse filme eles foram aprendendo mais, até lançou os 8 curta-metragens, né, que foi todo filmado e editado pelos próprios indígenas, né. E teve 3 que se foram muito bem na edição, eles são bons até hoje. E como o Caiganga, os indígenas, né, eles são muito coletivos, na hora da edição todo mundo se ajudava para traduzir também, porque o Caiganga ele é falado de um jeito que eu falo o português aqui, mas o Caiganga eu vou entender que eu estou falando a mesma coisa lá para o meio, né? Então tinha todo esse processo de tradução e tudo mais, né? Pode passar. Aí foi lançado os 8 curta-metragens, né? Que tá no YouTube. Tá no YouTube, né? Não. Oi? Tá na página lá do blog, né? Do CMCK. Isso. E cada um escolheu um tema. Tinha um que gostava de filmar as festas da comunidade, tinha um que gostava de filmar bastante as comidas típicas, os trançados, a caça e o trabalho, como é feito o trabalho dentro da aldeia, né? Como é que o indígena, o Caiganga, ele é visto como vagabundo, né? Aí foi feito um trabalho falando do trabalho dos Caingangue mesmo, que é coletivo, né, dentro. E eles não trabalham para ter lucro, né, é para fazer ali um trabalho e dividir com todo mundo lá dentro. Eu acho que é isso, não sei se tem mais. Aqui está a foto do grupo CMCK. Esse é o Douglas lá, que ele é muito bom na edição, inclusive vai ser passado o filme dele. E aqui está o grupo, ó. Esse é o ancião Tapixi, que sempre acompanhou a gente, até hoje ele acompanha. E lá é o escritório, ó, onde a gente se encontrava. E é isso. Você vai passar um vídeo agora, né? Sim. A gente vai passar um dos vídeos que ela falou, né? Um dos curta. A Fê vai colocar ali. E daí você explica o que é antes. Vai ser a história daquele líder. Isso, é uma ficção, né? É um filme de ficção que o Douglas fez da história do pai dele. Ele foi cacique lá da terra indígena Apucarania. E vai ser a história dele, que ele viveu com a avó dele dentro do Apucarania mesmo, quando não tinha aquelas casas ainda, né? Acho que era do tempo do SPI ainda. Vai ser bem legal. Pode? Você quer sentar? Sim. Quer uma aqui? Quero. Precisa desligar? Quer apagar a luz? Quer apagar, pode apagar. Não tem problema?
pé que vai se contar. Vai captar tem que estar mais que tem vai captar tá nên đây anh nói là nó tròn là hay kiểu trung như vậy. Một atau muốn apa ya tu nantinya kita mati. Kita ini penting kita tahu. Jadi cuma orang tu yang orang anak tahu kan kami yang orang keti abra ini ya yang orang kita mati. Kalau kan anh mình có hơi đi chơi mà này rồi nó gì kita mati tốt. Cái đó chỉ là yang di sini ada tak sini, guru kita sendiri kan boleh, kita sambil pintu nanti kita sambil back, kita lihat sebelum guru kan sambil sekarang itu Antoni ke kantor iya itu, kita ni, wajib kami jalan berhenti, dia hanya kau kirim tu, dia, dan kue kirim. Every time I got a talk, fan you go again. Every time I think, cái sản sinh của môn thì ở cái sản sinh pi thì cái sản sinh của thì ở lối của tôi như thế này, nó của tôi như cái là cái là cái gì đi mà thì, bây giờ của tôi, xa của tôi, mùa nó có thể xa nó cái gì này, các sự ngoài sao tập, mùa tập cứ em muốn gì thì cần quay ra mà. Kaya ni kan ada yang kita kira kita politik. Ada tak temu kan dulu usaha dia kan ada yang mau kita boleh semua kan kompak jadi orang ada usaha kan ada ke ini berarti kerja kalau tak kaya ni harus melihat kalau mau tak mau ya kan kerja kaya kerja yang tu ni hari kan kita simpan kata tu. Anh tôi thì tôi đi cảnh kinh đó thì apa? Boleh tapi cảnh kinh cái đó phok tu còn mắc cái nó thì cũng vậy. Anh tôi chỉ phok cảnh kinh tu mà hắn tôi sẽ làm một cái nó này. Anh tôi cảnh kinh cái đó tơ. Anh tôi cảnh kinh cái đó chỉ phok tơ cái ni. Anh tôi nói cái tại vì nó có cái cảnh kinh tiki. Nanti tahu ni mana yang làm kiểm mu yang mana yang làm noti dia anh bikin yang làm mu yang làm sansan mu dia cảnh kinh về kinh cái tập thì mình cái tôi thì yang làm nó thì dù ở phía mà kinh tôi nói thì dù thì mà kinh tôi nhá cái tôi udah là kerja di mana kaki pun tahu jadi tak ini di mana Yusuf terjuyur ini kerana tak terjuyur kerana itu Yusuf tak terjuyur kutu Yusuf kerana tak terjadi kan ini ada siapa kita terjadi kan tu ni ada sih ada mulai Yusuf atau ini tak sih ada tak boleh orang lain yang berkain genggi dia, kita berkain genggi nanti apa? Kalau tak kain genggi ini, yang tak yang berkain genggi itu, kita si mimui, kita si oleh ini kan kita si kain genggi kerana makan itu, kain kerana tak ini kan kami itu. Ente siangnya kaki kita aja mah, ente siangnya ente apa anti apa kau ente apa yoyo apa kau anti ada yang awal ke mana, yoyo tapi yang kerana tu macam, kau ada siapa yang kerana kita ni, ada sini kiana, isian tira bisa bikin yok kiwel atau isinya tunggu yok di
kita sih mahal boleh ni nanti krim mentang perikun ini ya kita ke isan tadi orang ternampi kita isan tadi ternampi kita ke kanan nanti ke awal dulu kita asal kanan nanti itu kita kaki kita itu ka dere du kiti non ke yan shanda ka sharala te gata ge basia gata ge ni kati termina eta mate at ka daji to ni kala no to na to no ti mo ka do ka ki ka ge tendati isha iwo to na ki shanga te ya na ki shanga ni kati termina ka ge tendati ta mata ga ga ni to Alguém está aqui então for para mim que se cai hàng tầng này bếp kia mới gì hàng tầng này rồi anh làm bếp những cái đi sắp xỉ cái thì cột em đi làm lu thì cái đó tôi sẽ cái gì cái mới gì là các tập tu thì tôi thích cái anh tập tu bậc sơn thì cái ô tô các tập sĩ biết các tập còn những cái tập sĩ cái làm là cột mình đặt tập thì cái đó tập sẽ biết cái tập sẽ cột cái tài liệu tập của hơi thì tài liệu nó tập từ vitamin A thì kini biết dù phò nhiên tập sẽ từ và nên nó thì nó gì cái tập đi cái tập phò nhiên cũng muốn cái tập pusti là muốn cái mò nó thích đi nên cái mò sờ anh có mình mua lấy tập có cần gửi là tôi đi kép cái tập anh chỉ muốn có mình mua cái gửi hey nó thích đi tổng ghi cái tập anh nó thích kép anh tập đi phò dia kemudian kiriu nanti bagaimana hospital itu di bagaimana itu família kemudian untuk kirian kuti mau tu nanti mana mau si hey nanti mesti ada kirian kemudian mau mana kalau mau apa tu dia mau nanti kirian kuti tapi nanti mana kirian kuti Jadi tahu ni kita kena nanti kita kena nanti apa pun ada form dia tak ada ki dia mana jadi sih kita mungkin ada orang tinggi kita tahu si ngah bo payu tu iyo kita tahu tu sih kita tahu ini kita sudah kini tu ni sih kita tahu si entok kat situ foto nga waktu itu mah ke fisika kita nga di ngai ke fisik kaya ke fisik ma takkan kita kan di waktu fisika kan ke fisik di wah masih kaya ke ayat kita ke fisik mah di kuberkulu masih kaya kan saya sih tak apa yang ada di fisik itu cái gì mà anh tụ anh đi cài cái gì anh chỉ có cái gì mà cố nhớ gì thì mới gì buổi sáng thì cái gì mà cái phê phê cái này thì cái hà cái phê cái gì mà cố để tập thì cái phê khá đi rồi anh cái gì tin cái bộ môn gì vậy berarti ibu ke siapa sih dari sini ekrak kita iya lagi kalau kita tahu iya na iya itu mah kita sih dari isi kakak kita kakak yang pihak ke siapa itu iya maksudnya sih tak ke siapa dari siapa ke siapa dari ibu kita mah sih tunggu aja verifier totalmente de campo e eu filmando há 120 anos lá eu fiz tem bloqueamento gata de pedra fui ramando Londrina que ido lá no e eu fui fora
Então, pessoal, a gente agora podia conversar um pouco, aproveitar a presença dela aqui e fazer algumas perguntas, né? Que eu aposto que alguma curiosidade alguém tem, da fala dela ou do vídeo que nós assistimos. Débora, você falou, não sei se talvez eu não tenha ouvido ou entendido, mas a tua terra indígena Teí não está demarcada ainda. Isso? A Apucaraninha? É que dentro do Apucaraninha tem as aldeias, né? Uhum. Aí uma das aldeias, que é a aldeia Serrinha, não está demarcada. Ah, tá. Então, as outras estão. Sim. Aqui A aldeia Sede, a aldeia Água Branca e o Barreiro estão. Isso, ah, tá, as outras estão. E quanto tempo faz dessa demarcação das terras? Há quanto tempo estão? Isso, quanto tempo está demarcada essas terras? Ah, faz muito tempo. Muito tempo. A demarcação. Assim, só para falar um pouco da questão das datas, né? Então, a Débora falou, né, do que tem lá dentro a aldeia Serrinha, é uma área em litígio. Então, a terra indígena, ela está demarcada, é uma área reconhecida, né? E o primeiro decreto, acho que é de 1947 ou 48, e depois tem um segundo documento, que é mais ou menos de 1954, 56, que é no governo do Lupion. E aí, nesse segundo decreto, é uma divergência de tamanho de área. Então, em relação a isso, a Débora até pode falar um pouco sobre a ocupação da Fazenda Tamarana, que eles fizeram em 2017, que é essa área em litígio. Então, hoje está uma discussão, já foi feito um estudo pela FUNAI, e se essa área for reconhecida, a terra indígena Apucaraninha, ela vai ficar um pouco maior, que é mais ou menos uns 750 hectares. E aí, né? Hoje, a terra indígena tem mais ou menos 54 mil hectares. Né? Não, 5.800, 400 mais ou menos. 54 mil era no decreto do começo do século, e daí teve uma redução também. Então, para ver como que a gente tem um processo histórico de redução dos territórios indígenas muito grande. Né? E isso faz parte também da história do Paraná. Então, acho que a Débora pode até contar um pouco sobre esse processo mais recente de retomada dessa área, que é a Serrinha, e aí eles fizeram um protesto de ocupação dessa fazenda, que é a área que está em discussão hoje, contar um pouco como é que foi isso. E até eles gravaram algumas respostas, na época, algumas reportagens que tiveram na TV falando sobre esse episódio, e aí eles fizeram, na época, o grupo do Centro de Memória, junto com os mais velhos, algumas respostas, e acho que ela vai poder contar um pouco para a gente de como essa experiência deles ali, como eles lidam daí com o território. Não precisa. Então, em 2017 eu estava recém-parida, né? Meus filhos nasceram em 2017, quando retomou lá, eles estavam 2 meses, acho que. E foi um processo que né, o Lourival ainda estava vivo, né? Aí o pessoal foi para a Serrinha, os lideranças se juntaram, falaram, vamos retomar, né? Vamos ocupar, né? Que tinha a sede lá do fazendeiro, né? Aí eles se reuniram e desceram lá, mas foi um processo demorado, né? Porque o Lourival tá lá ficou lá mais de 10 anos. Ele morreu lá numa terra não demarcada, ele acabou não vendo, né? Que também não foi ainda, né, demarcada. E foi um processo longo. A FUNAI foi lá, mostrou os limites lá, e no papel que eles mostraram consta que o Serrinha realmente está lá nos limites da terra. Então aí foi onde eles resolveram ir ocupar a sede da fazenda. E foi um processo longo e bastante criticado também, né? Que passou no jornal, os não indígenas, eles criticaram muito, falaram que não tinha porquê, né? As histórias que a gente ouve, né? Muita terra para pouco índio. Para que eles querem terra se não fazem nada com a terra, né? E foi isso. Acho que a Fran viu que quando foi retomado, era só soja, né? E os mais velhos falavam assim, não sei se vai continuar a vida ali, mas hoje lá tá mato, né, Fran? Você viu, né? Tá bem verde, tá bem diferente de como era, porque
é uma terra grande, né? Então era só soja. Agora está bem verde lá. E aí vocês, o pessoal resolveu falar. Você podia falar um pouco de como é que foi eles gravarem os vídeos para responderem às reportagens, né? Como é que isso aconteceu e que foi feito pelo Centro de Memória? Sim. Aí tinha o Centro de Memória, a equipe toda ficou lá. Eu fui lá algumas vezes, porque eu estava com as crianças, né? Mas ficou lá gravando, buscando os mais velhos, filmando, né? A dona Geni, o senhor Tapixi, eles deram bastante entrevista. A Geni falou que o pai dela era cacique, já foi cacique lá, né? E ela fala que ela pescou muito lá e que ela conhece também os limites lá da terra. E foi gravando, tem uma parte gravou um pouco dos jovens, né? Que aparece a Nan também, né? Então foi onde surgiu a ideia também, que no curta-metragem tem o filme da retomada. Né? Nesse filme mostra todo o processo da retomada da Fazenda Tamarana. Sim, eu sou o Bradley. Queria saber mais questão cultural. Eu sou estudante de Direito, né? E uma das teses do meu TCC é sobre o marco temporal, que voltou em discussão em 2021, né? Então, eu tenho estudado um pouco da cultura, não por causa só da minha namorada, que é coordenadora do museu, né? Mas por causa disso, eu acabei tendo curiosidade sobre a cultura indígena e foi um dos motivos para estudar o tema. Então, através de pesquisas, eu fui ver que a gente, como não indígena, tem uma cultura de pensar por que da demarcação de terra, qual a importância, né? E pesquisando, a gente consegue chegar de fato no porquê da demarcação. Então, eu queria saber como era, não sei se você chegou a viver fora da TI, né, da Apucarania, mas eu queria saber, para os indígenas, qual a importância da demarcação do território, como que é a convivência com os não indígenas, né? Se existe muito impacto cultural, né? Não só de religião, mas como todos os impactos de convivência, né? Se a TI preserva a cultura, não só de alimentação, como fala, né? Com certeza a concentração de indígenas Caingangue é maior devido à demarcação, né? Então eu queria saber qual é o impacto da cultura não indígena para os indígenas. Da cultura não indígena para os indígenas. Se essa cultura afeta muito os indígenas, né? Se existe muita concentração de povos brancos, né? Que atrapalham a convivência dos indígenas. Na questão de cultura, a religião impacta muito, bastante. Eu não falei aqui, mas dentro do Apucarania tem mais de 7 igrejas. E essas 7 igrejas, é por isso que eu falei da importância de ensinar as crianças sobre as marcas dentro de casa, né? Que devido à religião, isso não é mais passado. Aí que entra as escolas para ensinar, né? Por isso que é importante ter professores indígenas dentro da escola, né? Bastante. Por causa disso, porque a religião avançou dentro da aldeia, está muito avançado e não tem como voltar atrás, porque já deu briga. O atual cacique lá proibiu de pôr mais igreja lá e falou, não, as igrejas que já está ótimo, não precisa de mais e continua tendo briga para pôr mais. Então, na questão da religião, o impacto é muito grande. Muito. São igrejas evangélicas e católicas? Tem uma católica e o resto é tudo evangélico. Débora, você vê esse impacto? Você quer me dar Você vê esse impacto negativo na cultura? Você acha que é benéfico de certo ponto? Tem uma dualidade nisso? Qual que é a tua opinião? Eu vejo como negativo. Depende. Tem uma igreja lá que é uma igreja Caingangue. Aí essa igreja Caingangue, ela não tem tanto impacto igual essas igrejas que é toda doutrinada, né?
totalmente, você não pode fazer tua marca porque não pode, Deus não permite. Você não pode fazer o ritual porque não pode mostrar, não pode usar aquela saia, não pode mostrar o resto do corpo. Então eu vejo muito como negatividade, né? Porque a gente se conecta bastante com nossos ancestral, né? E a igreja ela proíbe isso, né? Não, pegando esse contraponto, né? Eu acho que eu não me apresentei, meu nome é Samanta, eu sou coordenadora do Museu de Arte Indígena aqui de Curitiba. E a gente tem muita dificuldade com as escolas, principalmente as escolas religiosas, lógico, em falar sobre o conteúdo, né? O museu ele é voltado à arte indígena, né? Ao trabalho dos indígenas brasileiros, mas a gente também faz um leque geral na cultura indígena. Então, a gente apresenta, né? Fala sobre os rituais, fala sobre a utilização dos adornos, das obras de artes produzidas. E, quando a gente fala exatamente essa palavra, ritual, as professoras já ficam, nossa, não. E aí, nas próximas visitas que elas vão marcar, elas já falam, olha, se você puder, por favor, trocar o nome, não falar ritual, não fala festa. Então, assim, não é uma postura que a gente tem lá, a gente não faz essa mudança. É uma briga também, né? Eu, a Juliana, que é a proprietária do museu, a gente confronta as escolas com isso, porque é como se você quisesse calar uma cultura e de uma forma com que você não estivesse passando o aprendizado para as crianças. Né? E é uma situação que a gente sempre fala no museu. Se a gente não educar as crianças para falar sobre cultura indígena, para falar sobre arte indígena, né, de forma geral, os adultos já estão com preconceitos, já tem toda uma questão deturbada sobre a cultura indígena. Então, a gente precisa trabalhar e fronte, né, as crianças. Então, a gente se sente assim mal para essa questão. E eu vejo o quanto o impacto é negativo nessa situação. Sim. Porque parece que a gente está cegando as nossas crianças pelo que a gente tem pelo mundo afora. Né? E, principalmente, a nossa cultura. Né? A gente vai falar de cultura indígena, a cultura que estava aqui. São os primeiros moradores da terra. Então, como calar, né? Como não falar? Como não falar ritual? E ritual existe em todas as culturas, inclusive na católica, inclusive na evangélica. Então, esse é um problema que eu, né, particularmente, a minha opinião também é um impacto negativo. A gente vê isso, né? E sabendo a tua opinião agora, eu acho que é bem importante uma coisa de, até eu, como coordenadora no museu, trazer isso também com as crianças, nas escolas, em discussão, né? Nos encontros que a gente faz, tentar abordar e trabalhar junto com vocês, principalmente, quais são os meios que a gente pode entrar ali para tentar fazer uma ponte, né? Para conseguir mostrar isso, de fato, para todo mundo aí e não ter esses, né, impasses, digamos assim. Então, bem importante saber isso de você, a sua opinião, enfim. Legal. A terra, o território não demarcado também acaba sendo um impacto, né? Eu não sei se vocês conhecem, o oeste aqui do Paraná tem um território guarani que eles sofrem demais. Eu vejo que aqui em Apucarani o pessoal não sofre tanto, mas lá é muito horrível o que eles passam, né? Porque ali não é demarcado nenhuma terra, né? E o impacto deles com os não indígenas é demais. Eu fiquei sabendo que lá já chegou os mercados a colocar uma faixa falando assim, aqui não entra bugre, né? Assim, então lá é demais assim, de impacto com as terras não demarcadas. E acho interessante você trazer isso sobre essa questão, por exemplo, dos Guarani, que a gente está falando de uma realidade que é aqui do Paraná, né? Perto da gente. Porque quando a gente vê alguns conflitos, a gente pensa, no norte, na região amazônica, é longe, né? Aqui isso não acontece. E a gente está falando de uma região que é próximo a gente e em que isso está presente o tempo todo, assim, de conflito, por causa de você não ter os espaços demarcados, reconhecidos para essa população. E aí, Débora, você falou uma coisa importante sobre as escolas, né? O papel das escolas. Sim. E aí eu queria que você contasse um pouco sobre as escolas que tem dentro do Apucaraninha, né? E como que vocês aprendem o caingangue, que a gente percebe que a questão da linguagem
ela é também uma forma de resistência. Sim. E por muito tempo, ou pelo menos no período da ditadura militar, eles foram proibidos de falar em caingangue, em falar em guarani e tantos outros idiomas que a gente tem no país e que alguns, inclusive, se perderam. Algumas aldeias, terras indígenas, por exemplo, no Nordeste, Pernambuco, para citar um exemplo, eles não falam mais o idioma nativo. Então, a gente tem aqui no Paraná, os caingangues são um dos grupos com maior número de falantes do país, e eles preservam isso. Então, eu queria que você contasse um pouco para a gente assim, como o aprendizado, o papel das escolas lá dentro. São 3 escolas, né? Sim. Então, 3 ou 4. 3. Você contasse um pouco sobre isso. São 3 escolas, 2 infantil, que é uma na sede, uma no Barreiro e o ensino médio na sede também. A educação infantil, os alunos são todos alfabetizados em caingangue. A maioria na terra indígena Apucarania são falantes do caingangue. Então, eles aprendem o português na 5ª série, agora é 5º ano, né? Aí que eles vão aprender o português, aprender o alfabeto e tudo, né? Mas, assim, de início é só o caingangue, que eu acho super importante, porque tem aldeias do Paraná mesmo, que são caingangue, que não falam mais. E, querendo ou não, o caingangue, a juventude tem vergonha de falar o caingangue. Então, o medo de ser extinto é grande. Mas o Apucarani, ele está bem forte nessa questão de fala ainda. Tomara que permaneça, né? Oi, Débora. Bom, a Jacira, né, trabalho, né, com os caingangue também desde 2014, por conta da relação com a Copel. E assim, a sua percepção, Débora, desse projeto, né, do Centro de Memória e Cultura Caingangue, o que ele significou para a comunidade em termos do registro, em termos de resgate, no sentido de firmar esses saberes tradicionais, tudo isso que vocês trazem, e como que era antes da CMCK e como é hoje. Então, o que representou esse projeto? Foi uma... como é que eu falo? Foi uma... revitalização, né? Que acho que não é resgate. Resgate é quando perde tudo, né? Acho que foi uma revitalização bem forte, tanto do CMCK quanto do grupo lá que surge, que nasceu de novo, né? Os Nengá e outros grupos, que foi bem assim forte. Que antes acho que parece que estava assim, a gente tava tudo normal, ninguém falava assim da cultura. Estavam vivendo assim sem saber da importância de estar levando isso para fora ou estar aprendendo isso dentro mesmo, né? Porque às vezes você vê muito indígena lá dentro, ele é indígena, eu vou lá perguntar algo para ele, às vezes não sabe, tá morando lá e não sabe, né? Então foi uma revitalização bem forte, onde o pessoal, que eles sabiam, né? Tem o centro de memória, lá tem os computadores e tinha DVD ainda, né? Aí o pessoal começou a subir lá, eu quero gravação de tal coisa. Põe para mim no CD, que era época de DVD, né? Aí levava lá e queria gravar tal coisa no CD para ir assistir em casa. Então, assim, foi bem forte essa revitalização da cultura pelo Centro de Memória. Foi bem forte. As histórias também estão lá guardadas, né? Uma coisa que a gente perdia, né? Um ancião ancestralizava, né? Ia embora, digamos assim, e se perdia, ia junto com ele. Agora não, agora temos vários vídeos lá gravados das histórias, né? Que a gente conseguiu gravar, né? Que é difícil você gravar um caingangue antigo. E a comunidade, ela entende, Débora, que
por exemplo, a CMCK, todo o trabalho que é feito e que já foi feito é como um porta-voz dessa comunidade para os não indígenas. A comunidade tem essa consciência. Assim, vocês que são, né, do CMCK têm, mas a comunidade caingangue de Apucaraninha entende dessa forma? Eu acredito que a juventude, sim. Acho que os mais velhos, eu acho que poucos têm essa consciência. Mas eu acredito que a juventude está bem engajada nisso. Eu queria saber mais de você, assim. O que da tua rotina você gosta muito? Quais valores da cultura você faz questão de passar para os teus filhos que você quer que eles levem para frente? Qual o teu ritual preferido, assim, e por quê? Queria saber mais de você, assim, em relação à cultura. Eu estava falando com a França a questão da língua com meus filhos, né? Que eu me preocupo demais de não conseguir repassar. Eu sou falante do caingangue, né? E eu falei para ela que meus filhos não estão falando mais, porque eles estão na escolinha e a gente chega tarde e eles acabam ficando com o meu irmão só dorme, deixa eles assistindo ou brincando, e acaba que não escuta o caingangue, né? Só escuta à noite e acorda cedo e vai para a escola, onde não é a escola do não indígena, né? Onde ninguém sabe, né? E a minha preocupação com meus filhos é essa. Agora, do que eu gosto mais da cultura é as comidas. Quando eu vou para a aldeia, minha avó faz... quando ela era forte, né? Agora ela não está conseguindo mais fazer, mas sempre ficou para minha avó fazer. Eu estou até preocupada, assim, o dia que minha avó descansar, quem vai fazer? Porque a gente até sabe, mas assim, quem tem ânimo é ela para fazer, né? Então é isso. Mas quais são as comidas, como que é? Eu gosto mais do menhu, que é o piché, que é feito de milho, tem o pilão, né? Tem todo o processo para fazer também. Boa noite, meu nome é Renê, eu sou assessor de cultura da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, onde a gente organiza o vestibular, né, para os indígenas. E eu gostaria de fazer uma pergunta exatamente sobre isso, né? Como você falou que você está na universidade, você está na UEL, qual é a importância de vocês terem acesso à universidade, né? E se tem outros indígenas de lá que já se formaram, e qual a consequência disso para vocês? O que isso representa para vocês, o acesso à academia? Obrigado. Sim. O acesso é de suma importância, né? A gente quer estar ocupando o nosso espaço lá dentro, que são as escolas, a UBS, né? Que está ali para nos atender. A gente quer ocupar esse espaço, né? Então é importante para isso. Já tem indígena do Apucaraninha que se formou, sim. Eu cito aqui a Damares, né? Que ela é mestre, já fez o mestrado em letras, né? Inclusive o mestrado dela foi todo sobre a língua, né? A língua caingangue. Então é muito importante, sim, o ingresso dos indígenas na universidade, né? O Apucaraninha tem um número bem grande de aprovados na UEL e na UEM também. Então é bem importante. E como é que é a relação dela na universidade com vocês? É todo preconceituosa. Mesmo a gente está no século XXI, né? Ainda continua os preconceitos. Ainda mais na área elitizada. A área elitizada da saúde. Eu sinto na parte da área do professor, eu senti bastante. Agora a gente tem bastante aluno que entra por cota, né? Então, assim, eu não senti tanto pela parte dos alunos, mas eu senti bastante na parte dos professores, que
não conhecem nada do indígena. Às vezes nem sabem. Eles falam que Londrina, Paraná não tem indígena, né? Não sabem, né? Tá falando com a pessoa certa. Uhum. É bom saber. É bom saber para eu trabalhar com os professores. O que mais gostaria de perguntar? No vídeo fala muito sobre o impacto, né, da questão da alimentação, né, dos não indígenas, questão de agrotóxicos, com certeza, né? Creio que ali na TI da Apucarania, com certeza tem muitas fazendas em torno ali, né? Talvez seja por isso que teve a diminuição e agora a expansão do território, né? Então, com certeza, a diminuição tem um impacto muito grande, né? Questão populacional dos indígenas, mas esse contato com os fazendeiros provavelmente ainda existe atrito, né? Mas o impacto de questão da alimentação, agrotóxicos, enfim, acesso à alimentação, isso tem atrapalhado na saúde dos indígenas, né? E creio que também, não sei se você faz arte com sementes, taquara, assim, né? Isso tem atrapalhado também na produção da arte, tem diminuído, porque fazendas vão tomando território, né? Consequentemente, diminui o acesso nas sementes, com diversas utensílios para fabricar, né? Então, os fazendeiros impactam muito nessa questão da cultura, na fabricação, né, da arte. Sim, a taquara agora é difícil de achar, né? Tem o pessoal tem que ir lá no meião mesmo do mato para achar a taquara, né? Antigamente não, era tudo perto, né? Agora tá bem difícil. Por isso que às vezes o pessoal reclama assim, mas tá caro. Mas não sabe até onde a pessoa foi para buscar a taquara, né? O processo que tem isso, né? Às vezes pisou até na cobra, né? Então ninguém sabe disso, né? Então o impacto o impacto é bem grande. Débora, já que você falou das cestarias, né, desse impacto que tem hoje de se conseguir os materiais ou mesmo das pessoas não compreenderem, né, como que o trabalho ele é difícil de fazer, ele é minucioso, né? Então, que você pudesse contar um pouco para a gente como é que está sendo esse trabalho de cestaria lá dentro. Você trouxe para a gente algumas peças, né, muito bonitas. Então, como é que isso tem sido feito lá dentro? A comunidade, né, as artesãs principalmente, elas têm buscado outros materiais? Como é que a comunidade está lidando com esse desafio hoje de não encontrar os materiais? E eu fiquei curiosa porque você falou das marcas, né, aqui, e às vezes não, a gente tem total desconhecimento quando a gente vê um artesanato indígena, o que ele significa. Então, que você pudesse um pouco falar isso para a gente, né, como é que é esse processo. Inclusive, se você trança, né, se é difícil, como que está isso lá dentro da terra indígena. No vídeo apareceu aquele cestão, né, e as fruteiras. As caigangue, elas faziam mais aquele cestão e as fruteiras sempre foi feito aquele. Aí entrou um projeto novo lá para mudar um pouco, né, porque dá para fazer muita coisa, né. Foi onde fez essas bolsas, os brincos também foram feitos ano passado que começou esse projeto para mudar um pouco, né, do cesto grande para algo mais chamativo, acho que, né, falar isso. Comercial, talvez. Né? Para mudar isso, que dá para fazer, né, outras coisas. Aí foi esse projeto lá, mostrou para as artesãs, né, assim, não foi difícil para elas, não, elas viram, é para fazer isso, e fizeram, tipo, o resultado estava lá. Então era só alguém ir lá e mesmo mostrar a diferença, né? Então agora está bastante. O Barreiro, a aldeia Barreiro se destacou bastante, que lá as artesãs se reúnem agora para fazer várias coisas, né? Mudar, né? Não fazer só agora elas estão fazendo bastante bolsa, né? Mas tipo fazer umas luminária, fazer outras coisas. Então tá agora, como que é o nome daquele lá, Fran? Que você falou que achou bonito? Aquelas linhas lá?
trançado? Isso. Fibra? Acho que é fibra mesmo. Agora levaram umas fibras lá para fazer o trançado nela também, né? Isso. Porque é um grafismo, né? Então dá para fazer, não só com taquara, mas dá para fazer com outras linhas, né? Então agora foi feito lá, eu acho que vou mostrar até a foto para você, não sei se tá aqui. Ai, não tá aqui. Mas assim, tá avançando, sabe? Essas coisas. Deixa eu ver aqui. Deixa eu esquecer. Eu não sei se dá para ver, Fran. Esse daqui, ó. Quer que a gente passe? Vai passar. Débora, aproveitando essa questão da cestaria, da tecelagem, qual que como que vocês chegam, lógico, isso eu sei, né, a ancestralidade do trabalho que tem, eu acho que é a maior riqueza, né? Sim. Mas e para a juventude, como que está sendo essa aprendizagem da cestaria? Vocês... Você falou que vocês ficam todo mundo junto, né? O trabalho Começou ali delas. a se reunir. Isso. E elas aprendem pequenas? As meninas aprendem pequenas? Eu vou falar da minha experiência. Eu aprendi pequena. Eu sei, eu falei para Fran, eu sei trançar, eu sei fazer aqui do início até aqui. A partir daqui eu já não consigo mais, porque daí eu comecei a fazer, mas eu parei. Então, na cidade não tem nem como, né, fazer. Então, eu consigo até fazer, mas assim, eu aprendi até aqui. Mas o Barreiro, como eu falei, está se destacando, lá a juventude está se reunindo para aprender a fazer quem tem mãe ou parente artesã, geralmente sabe fazer, olha e sabe fazer. Eu mesma, minha mãe foi uma artesã, minha tia, minha avó. Então, eu cresci naquilo. Então, eu gostava muito de trançar. Minha avó sempre fez chapéu. E começa com trançado, né? Eu sei fazer aquele trançado. Então, geralmente, quem tem mãe artesã sabe fazer. Mas assim, é falta de vontade ou incentivo, né? Muito lindo isso aqui, inclusive. Maravilhoso. Também achei. Vocês querem perguntar? Tem mais alguém que queira fazer uma pergunta? Só queria fazer uma observação. As peças estão disponíveis, que tipo é diferença? Sim, muito bom. Eu queria fazer uma pergunta, então. Eu tenho muita curiosidade, que eu fico pensando assim, a gente vive num estresse muito grande, né? Com muita tecnologia, comida industrializada e assim, muito longe com o contato consigo mesmo. Né? E acho que todo mundo pensa, ai, que vontade de... Eu sou assim, pelo menos, eu quero ir para o mato, eu preciso ter contato com a terra, eu preciso ver o verde, porque quanto mais contato com a terra eu tenho, mais contato comigo mesmo eu tenho. Né? Então, eu fico pensando como é que fica essa convivência de vocês, tendo uma possibilidade de uma terra, de um alimento natural, de manter a saúde, que muitos de nós não estão conseguindo manter justamente por tudo isso, né? E, ao mesmo tempo, ter toda essa tecnologia também e essa comida industrializada, como vocês conseguem harmonizar ou equilibrar essa convivência entre esses dois mundos, né? Então, agora não está dando para equilibrar, né? Porque está difícil, cada vez mais está difícil de achar as comidas típicas. Então, a comida do não indígena já está... Não dá mais, não consegue mais tirar isso, né? Hoje, se você for na terra indígena, são poucos que não comem a comida do não indígena, né? Eu falo pela minha avó não come a comida do não indígena. Muito difícil ela se temperar o arroz, ela não vai comer. Então, assim, comer doce mesmo, minha avó não come. Então, são poucos que estão nisso ainda, mas sofre, porque daí é difícil achar o alimento deles e, querendo ou não, ela tem que se alimentar, né? E é chato, né? Ver isso. Minha avó, ela come muito pouco arroz.
muito pouco. Então, assim, é difícil quando acha uma comida dela, ela fica toda feliz. A comida do caigangue é peixe, né? E peixe também está cada vez mais difícil de ir para o rio pescar, porque não pesca mais. E o milho? Milho também tá... Eu falo assim, tá difícil, porque quem plantava era a minha avó. Agora, como ela não tem força mais, aí tem que ficar... A tradição não consegue mais, não dá conta dessa cultura... Isso. A invasão de uma outra cultura. Quem gostaria de falar mais alguma coisa, alguma pergunta? Uma curiosidade, aproveitem. Eu quero falar ao vivo e a cores. Da marca também. Assim como as marcas são vistas nos trançados, a gente consegue ver nos animais também. Tipo, a cobra, ela é considerada como camé. A onça, ela é considerada como cairu. Assim, vai se identificando também nos animais. Já que você falou das marcas, né, e dos animais, do camé, do cairu, vocês têm uma relação, né, muito forte com a natureza, com os animais. E aí, então, a gente está encerrando, que você pudesse falar um pouco também sobre os nomes. Né, essa relação, né, dos animais, como vocês se identificam, né, essa relação, né, o que isso significa identificar os animais com as marcas Caingangue para vocês, né? Você tem o nome Caingangue também, outros também lá na terra indígena. Até é interessante falar sobre isso, porque, por exemplo, no que isso impacta na prática, por exemplo, no trabalho da Copel. Às vezes lá acaba a luz e eles ligam no 0800. E quando alguém vai atender na terra indígena, no registro na Copel tem um nome. Aí eles chegam lá e procuram aquela pessoa e eles conhecem pelo nome Caingangue. Então, olha como é importante, às vezes, a gente conhecer como eles se comunicam dentro da terra indígena para a gente aperfeiçoar um serviço público que a gente presta. E aí, às vezes eles vão lá 1, 2, 3 vezes e não acham a casa para religar. Porque aí você pede uma informação e eles vão falar... quem que é essa pessoa? Porque eles conhecem pelo nome Caingangue. Então, que você pudesse falar um pouco então, para a gente agora sobre a questão dos nomes, como o nome é dado, o seu, se você puder falar um pouco da história, né? E como é que é essa relação daí com os animais, que vocês acabam identificando eles com as marcas. Eu já falei para a Copel que tem que ter um agente indígena lá da Apucarania, porque não dá. Ninguém... Quando o nome é em Caingangue, vai falar o nome em português, a gente não sabe. Ai, mas quem que é esse daí? Às vezes é uma pessoa bem conhecida, eu falei, nossa, teu nome é esse? Então, acho que é importante a Copel já agilizar um agente indígena lá dentro, né? Os nomes, geralmente, os cofá que escolhe, os mais velhos, né? O nome das minhas crianças foi minha avó que deu. Eu sugeri vários nomes. Eu sugeri nome Conká, que é vento, para minha avó. A minha avó falou assim, não é assim que dá um nome para criança. Eu até fiquei chocada, porque eu não sabia, né? Aí eu falei, por quê? Daí ela falou assim, porque Conká é vento. O vento, quando vem, ele destrói tudo. Isso não se dá para criança. Aí ela deu um nome para minha filha, só que eu não sei o significado. Tem nomes que não têm significado, que só os mais velhos sabem, mas daí eles acabam não contando, né? O nome da minha filha é Wagui. Wagui. E é um nome que não tem significado, que é bem forte. Ela falou assim, é difícil ela ficar doente, vai ser difícil ela ficar doente. Foi dito e feito. E aí o nome do meu filho é Eretei. Aí ela falou assim, eu vou dar o nome do meu primo para ele. Daí eu falei, tá, Eretei é grama verde, daí tem significado. Ela falou assim, mas toma cuidado que ele vai ficar bem doentinho. Dito e feito também, ele cresceu no hospital. A minha filha nunca foi para o hospital. É igual o nome que puxa terra também. O da minha avó é Ganin. Gá é terra. Nome que puxa terra é muito forte. Que daí puxa terra, né? Aí é bem difícil a pessoa ficar doente, a pessoa sempre é forte, né? E a minha avó, ela é bem forte. Ela só tá, assim, não consegue mais plantar por causa da idade mesmo. Ela tá com 97 anos. Então, é mais a idade. Mas, assim, ela anda, é a gente que manda ela sentar até.
mas assim, o nome que puxa a terra é muito forte. Portanto, que vão várias gente lá na casa da minha avó e pedir o nome dela. A gente pode dar teu nome para o meu filho? Ela xinga, depois ela deixa. E o seu nome? O meu é Dei Prug, só que eu não sei o significado também. Que noite gostosa, né, gente? A gente só tem a agradecer a presença de vocês todos e principalmente de você, né, trazendo toda essa sabedoria para nós. E foi muito gostoso. E eu queria, sim, deixar as últimas palavras com você. E se você pudesse falar uma frase em Caigangue para a gente... Deixar uma mensagem para a gente, depois daí você traduz, né? Não vai fazer que nem sua avó. Você traz para a gente significado, mas traz aí uma coisa boa para a gente. Muito obrigada de novo. E muito obrigado por terem vindo.